Imagina viver em uma cidade que pode simplesmente desaparecer debaixo d'água se nada for feito. É exatamente essa a realidade de Veneza, na Itália, uma das cidades mais famosas e turísticas do mundo, conhecida por seus canais, gôndolas e arquitetura única, mas que enfrenta um inimigo invisível e implacável, a maré alta, também chamada de água alta. Para combater isso, foi criado um dos projetos de engenharia mais ousados do planeta: as comportas móveis que controlam o nível do mar. Elas são conhecidas como Projeto Mose e funcionam como verdadeiros escudos gigantes contra as águas. Mas como será que algo tão colossal é feito para proteger uma cidade inteira? Hoje você vai entender cada detalhe desse sistema futurista que mais parece saído de um filme de ficção científica, mas que é bem real e essencial para a sobrevivência de Veneza. Para começar, é importante entender o problema. Veneza foi construída sobre mais de 100 pequenas ilhas, ligadas por canais e pontes. E durante séculos ela conviveu com o sobe e desce natural da maré. Só que nas últimas décadas, as mudanças climáticas, o aumento do nível do mar e o próprio afundamento gradual da cidade deixaram a situação crítica. Em dias de maré muito alta, as praças e ruas ficam totalmente inundadas, atrapalhando a vida de moradores e afastando turistas. E aí entra o Mose, um sistema de comportas móveis capaz de isolar a lagoa de Veneza do mar Adriático, levantando barreiras gigantes quando o nível da água ameaça invadir a cidade. A ideia é simples de entender, mas a execução é de uma complexidade absurda, porque estamos falando de construir tecnologia de ponta dentro do oceano. O sistema foi projetado para funcionar em 3 pontos estratégicos da entrada da Lagoa de Veneza: Lido, Malamocco e Chioggia. São nesses canais que a água do mar entra com força durante as marés altas. A solução foi instalar mais de 70 comportas móveis, cada uma com cerca de 20 a 30 metros de comprimento e pesando centenas de toneladas. Imagina placas gigantes de metal que ficam deitadas no fundo do mar e só sobem quando necessário. Quando ativadas, essas comportas se erguem lentamente, bloqueando a entrada da água e criando uma barreira temporária. O truque está em como elas são movimentadas. Tudo é feito com ar comprimido. Parece simples, mas é um sistema extremamente sofisticado, que levou décadas de pesquisa e construção. O segredo está no funcionamento. Quando as comportas estão deitadas, elas ficam cheias de água, aderindo ao fundo do mar. Mas quando a previsão indica que a maré vai subir muito, os engenheiros injetam ar comprimido dentro dessas estruturas. A água é expulsa, e com isso, as comportas começam a subir como se fossem boias metálicas gigantes. Cada uma delas se levanta até formar uma parede sólida contra o avanço da maré. Depois que o nível da água volta ao normal, o ar é liberado, a água entra novamente e as comportas voltam a descansar no fundo. É como um escudo que aparece e desaparece sob comando humano, mas com uma engenharia tão precisa que precisa funcionar sem falhas, porque qualquer erro pode deixar Veneza vulnerável a uma inundação massiva. A construção dessas comportas foi um desafio que durou décadas. O projeto começou nos anos 80, mas só foi inaugurado oficialmente em 2020, após muitos atrasos, problemas técnicos e até escândalos de corrupção. Só a parte estrutural exigiu escavações gigantes no fundo do mar, onde foram criadas caixas de concreto chamadas de caixas de fundação. É nelas que as comportas ficam deitadas quando não estão em uso. Cada caixa é do tamanho de um prédio de vários andares, só que totalmente submerso. A instalação envolveu o uso de guindastes marítimos gigantes, mergulhadores especializados e navios adaptados para transportar peças colossais. Para você ter uma ideia, cada comporta pesa tanto quanto um avião comercial inteiro. E não é só erguer as comportas que importa.
Todo o sistema precisa ser monitorado e controlado em tempo real. Existe um centro de operações em Veneza que acompanha as condições climáticas, previsões de maré e decide quando ativar as barreiras. Para isso, eles contam com sensores espalhados pelo mar, estações meteorológicas e softwares avançados que simulam cenários. Quando a ordem é dada, cada comporta leva alguns minutos para subir, mas o processo precisa ser coordenado de forma perfeita, porque estamos falando de dezenas de barreiras se movimentando ao mesmo tempo. Além disso, como essas estruturas ficam constantemente em contato com água salgada, há o problema da corrosão. Então, as comportas precisam passar por manutenção contínua, sendo retiradas, limpas e inspecionadas em intervalos regulares. Um detalhe curioso é que as comportas não ficam visíveis quando não estão em uso. Ou seja, os turistas que visitam Veneza dificilmente percebem que ali existe uma das maiores obras de engenharia da Europa escondida debaixo da água. É como se a cidade tivesse um superpoder secreto contra o mar. Só que essa invisibilidade também aumenta a complexidade da manutenção, já que tudo precisa ser feito no fundo do oceano. Por isso, o projeto inclui oficinas flutuantes e docas especiais que permitem retirar uma comporta de cada vez para reparos, sem comprometer o funcionamento das demais. É um esquema digno de ficção científica, mas totalmente real, funcionando para manter uma cidade histórica viva e protegida. Além da engenharia, o impacto cultural e emocional desse sistema é enorme. Veneza não é só uma cidade, é um patrimônio mundial da humanidade, com séculos de arte, história e arquitetura. A cada inundação, igrejas, museus e prédios históricos corriam risco de danos irreparáveis. O Mose não é apenas uma barreira física, mas uma forma de preservar a herança cultural de milhões de pessoas. E ainda tem o lado econômico. Veneza recebe milhões de turistas por ano. E se fosse constantemente inundada, a cidade poderia perder grande parte dessa fonte de renda. Então, por trás da construção dessas comportas, existe uma batalha não só contra a natureza, mas também para manter viva a alma de uma das cidades mais icônicas do planeta. O custo, claro, foi astronômico. O projeto ultrapassou 5 bilhões de euros e levou quase 40 anos entre planejamento, execução e ajustes. Muitos criticaram a demora e os problemas, mas quando finalmente entrou em operação, mostrou sua força. Em outubro de 2020, por exemplo, o Mose foi ativado e conseguiu evitar que a maré alta invadisse a cidade. Um feito histórico que mostrou o potencial da tecnologia. Desde então, ele tem sido usado em várias ocasiões, sempre como um escudo invisível que aparece quando necessário. Mas mesmo funcionando, os engenheiros sabem que o sistema não é eterno. Ele precisa ser constantemente atualizado e adaptado para lidar com o aumento contínuo do nível do mar causado pelas mudanças climáticas. No futuro, as comportas de Veneza podem servir de inspiração para outras cidades costeiras que enfrentam ameaças parecidas, como Nova York, Amsterdã e até regiões costeiras no Brasil. O Mose é um exemplo de como a engenharia pode criar soluções incríveis para problemas aparentemente insolúveis. Ao mesmo tempo, ele mostra que a luta contra as mudanças climáticas é real e urgente. Não adianta só levantar barreiras. É preciso também repensar nossa relação com o planeta. Mas, por enquanto, Veneza respira aliviada sabendo que, sob as águas da sua lagoa, existe uma linha de defesa invisível, pronta para proteger sua história e seu povo. E aí, curtiu descobrir como são feitas as comportas que controlam o nível do mar em Veneza? Agora, quando você ouvir falar sobre a cidade das gôndolas, vai saber que além da beleza romântica, ela também esconde uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo.
Desde a ideia lá nos anos 80 até o momento em que cada comporta se levanta contra o mar, tudo mostra a genialidade e a persistência humana. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui sempre tem histórias de tecnologia e engenharia que parecem ficção, mas são realidade.